Olá! Agora vamos entrando aqui numa fase final, aqui com algumas observações ainda sobre a nossa ideia cultural brasileira, de ainda procurar trazer todos os conflitos para o ambiente do sistema judiciário. A percepção da população ainda não é clara de que existam outros mecanismos, alguns mais adequados até do que o próprio sistema judiciário para resolver os seus conflitos. Vamos avançar um pouco na ideia do tribunal multiportas ou múltiplas portas de acesso à solução adequada dos conflitos. Esse vai ser o nosso desafio nessa nossa conversa inicial e quero que você perceba que nós temos uma ideia ainda na cultura brasileira de levar todos os conflitos ao ambiente do sistema judiciário. E essa cultura de levar todos os conflitos ao sistema judiciário gerou a reboque algumas consequências. E uma das consequências é aquela que nós já falamos em encontros anteriores, que é a da sobrecarga de processos, da importância a cada passo de tentar diminuir o estoque de causas que existem dentro do sistema judiciário brasileiro. Essa ideia de diminuir o estoque de causas, ela vem acoplada com outra ideia de, além de diminuir o número de causas, prevenindo conflitos, também viabilizar uma mobilidade de acesso ao sistema judiciário por meio daquilo que nós chamamos múltiplas portas de acesso à justiça. No nosso slide, se você perceber, você vai ver que o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Justiça em Números, quando nós estávamos lá no ano de 1916, no 2016, em 2016, o número de causas era de 100 milhões de causas, de mais de 100 milhões de causas. Imagine um sistema assoberbado com 100 milhões de causas. Isso fez com que houvesse uma preocupação cada vez maior de se trabalhar, portanto, com a diminuição do número de causas. Vieram as metas 1 e 2 do Conselho Nacional de Justiça. Primeira meta, determinando que fossem julgados mais casos do que os ingressados. Segunda meta, que fossem julgados os casos antigos. E, por fim, uma ideia de multiplicar com mobilidade as possibilidades de acesso à justiça, não só no sistema judiciário, mas também por meio de múltiplas portas. E aí é que começa então este processo. Começa lá com um estudo de um professor denominado Frank Sander, lá atrás, nos Estados Unidos, e ele começa então a trabalhar a ideia de que há necessidade de que as pessoas tenham a solução mais adequada ao seu conflito e não apenas a solução adjudicada pelo Estado juiz. E começam então a surgir os movimentos que formam hoje aquilo que nós chamamos de múltiplas portas de acesso à justiça. Como foi a evolução das múltiplas portas de acesso à justiça? É essa a ideia que nós vamos começar a desenvolver agora. Se você pensar, então nós tínhamos uma situação concreta, que não é só do Brasil, mas aqui no Brasil, com 100 milhões de causas em estoque, mais de 100 milhões de causas em estoque, isso no ano de 2016, então o relatório Justiça em Números registrava então mais de 100 milhões de causas em estoque. Alguma coisa precisava ser feita. E a preocupação com a morosidade da justiça já era uma preocupação muito antiga. Você que vai optar ainda por uma das carreiras das atividades jurídicas, advogado, promotor de justiça, juiz, notário, registrador, enfim, ou fazer um concurso público para outras áreas, na área da segurança pública. Nós que temos uma vivência anterior em relação àquilo que aconteceu durante todo esse período, nós tínhamos quase como uma palavra hifenizada. Quando falava em justiça, falava justiça morosa, justiça morosa. E essa sobrecarga fez com que realmente a justiça não desse mais conta
de resolver com celeridade, dentro do devido processo legal, e aqui eu falo dois aspectos e dois princípios muito importantes, não adianta só querer resolver as questões com rapidez se não houver o respeito ao devido processo legal. Ou seja, todos têm o direito de se manifestar, bilateralidade de audiência, contraditório, o devido processo legal, a ampla defesa, tem de ser preservados. E o desafio, portanto, era fazer com que se desse conta desse grande número de casos e, ao mesmo tempo, encontrar rapidez, celeridade, segurança jurídica para esses conflitos. Então, todos os profissionais que trabalharam até hoje sempre tiveram esse grande desafio. Como que nós podemos enfrentar esse desafio? É esse, então, o tema do nosso bate-papo nessa nossa aula. Vou passar aqui para que você possa perceber, dentro desse nosso slide, que houve uma diminuição do estoque de casos e essa diminuição de novos casos trouxe também um estímulo que foi gradativo, né? Nós vamos ver e falamos rapidamente também lá em outras aulas passadas sobre o estímulo dos juizados de pequenas causas, década de 80. Depois o estímulo com os juizados especiais civis e criminais, década de 90. E assim foi indo, assim foi indo. Até que agora nós chegamos no Código de Processo Civil e a nova Lei de Mediação. Hoje se consolidam instrumentos que favorecem um grande projeto de solução de conflitos fora do ambiente do sistema processual tradicional. Você vai escolher a sua profissão, advogado, juiz, promotor. Você vai ver que o artigo 3º do Código de Processo Civil já vai dizer que cabe a você, profissional do direito, estimular em todos os momentos a solução consensual dos conflitos. O próprio Código de Processo Civil, portanto, procura trazer instrumentos que estimulem a solução consensual de conflitos. Todos nós, profissionais, somos responsáveis por estimular a solução consensual de conflitos. Veja lá no nosso slide aquilo que nós temos verificado. 2018 e 2019 acabam produzindo um resultado significativo numericamente. Nós vimos 2016, 100 milhões de causas. Vêm as metas do Conselho Nacional de Justiça, algumas delas voltadas à desjudicialização, à solução consensual, ao estímulo à solução consensual. Vem o Código de Processo Civil, estimulando também que todos os profissionais estimulem a solução consensual dos conflitos. Aí o Conselho Nacional de Justiça começa a registrar em 2018 e em 2019 uma retração no estoque de causas do Poder Judiciário. Veja lá, 2016, mais de 100 milhões de causas. 2017 é um ano em que se mantém a mesma ideia, fica próximo de 100 milhões de processos. Quando entra nos anos de 2018 e 2019, há uma diminuição do estoque de causas. Hoje nós temos, portanto, 70 ponto alguma coisa e o nosso estoque de causa é perto de 70 milhões, um pouco mais de 70 milhões de causas. Mas veja, nós tínhamos 100 milhões de causas, então a redução foi significativa. O ano de 2018 e 2019 demonstram que a política pública de tratamento adequado dos conflitos e que a política nacional, os macro desafios imaginados a serem cumpridos, começaram a produzir seus resultados. Esse fato é fundamental para que nós passemos a perceber que a importância que tem uma política pública, a importância que tem a força de uma legislação a partir lá de uma resolução de 2010, 125 lá do Conselho Nacional de Justiça, a evolução disso, a legislação anterior da década de 80, da década de 90 e agora nós chegamos em um momento em que as metas do Conselho Nacional de Justiça estão produzindo resultados mais efetivos. Cabe a todos nós, como profissionais do direito, perceber isso que está acontecendo. Hoje, não mais. Nós temos, portanto, a tendência
consolidada de procurar para todos os casos o sistema judiciário, mas como reafirma, e no nosso texto básico que você recebeu aí, tem lá o Boaventura de Souza Santos dizendo que está havendo uma diminuição da procura do sistema oficial de resolução de conflitos. E na avaliação dele como sociólogo, isso não se dá porque diminuíram os conflitos na sociedade, mas isso se dá porque aumentaram as possibilidades e a mobilidade na procura de outras soluções que não aquelas apenas do sistema oficial de resolução de disputas. Essa evolução, nesse momento, que eu queria, e eu quero e eu desejo que você compreenda, para que nós possamos agora ingressar em cada uma das portas de acesso à justiça que você, profissional, vai escolher a sua profissão, vai poder estimular para que as pessoas possam utilizar. Você mesmo pode ser um verdadeiro design, vai ser aquele que vai planejar estrategicamente a solução a partir do conflito que lhe for apresentado. Os profissionais da pós-modernidade ou dessa modernidade líquida têm de estar ligados nesse contexto. Percebam, havia um estoque de causas, o sistema judiciário é abarrotado, o tempo foi passando, vieram os estímulos. Hoje, deu uma estabilizada lá, 2016 era um alta ainda, 2017 se estabilizou no mesmo patamar, 2018 e 2019 há uma queda e essa tendência é que parece será mantida, desde que nós, os profissionais desse tempo, passemos a estimular todos os métodos consensuais de resolução de conflitos, dentro ou fora do sistema judiciário. Mas agora, fica claro, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República, que diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será subtraída da apreciação do Poder Judiciário, não significa dizer que todos os conflitos devam ser levados para apreciação do Poder Judiciário. Significa, sim, que nós estamos agora cumprindo aquilo que está previsto no preâmbulo da nossa Constituição da República, que é uma sociedade fraterna, comprometida no plano interno e no plano internacional com a solução pacífica das controvérsias. É esse o estímulo da nova legislação, é esse o estímulo da Constituição da República e é esse o estímulo que nós temos de pensar como profissionais e operadores jurídicos que serão para frente as múltiplas portas de acesso à justiça, ou aquilo que tem sido denominado lá nos Estados Unidos de tribunal multiportas, e é o que nós vamos ver agora na sequência dos nossos trabalhos. Lá atrás, na década de 70, por aí lá nos Estados Unidos, já havia também igual preocupação. E, portanto, lá, antes, eles já começaram a estimular métodos consensuais de solução de conflitos. Até tem uma característica interessante e que algumas vezes, para nós, fica um pouco difícil até de entender por que os percentuais de solução pacífica das controvérsias aqui no Brasil é tão pequeno se comparado aos Estados Unidos, à Austrália, ao Canadá. Algumas vezes é um pouco interessante nós fazermos esse contraponto até para tentar entender um pouco melhor essa situação. Se você pegar o projeto de alguns estados da federação, aqueles que têm o maior número de solução por mediação, conciliação, acaba ficando em termos de 40%. Houve uma época em que a Justiça do Trabalho tinha um percentual de conciliação um pouquinho maior, mas no geral esse percentual fica em 20% mais ou menos. E o relatório Justiça em Números tem registrado isso. O percentual não passa muito desses 20%. Há alguns estudos que indicam que nos Estados Unidos esse percentual é mais do que 90%. Chega a 95% de solução consensual dos conflitos. Espera aí, a diferença é muito significativa. A diferença de percentual é muito significativa. Qual a razão para que nós tenhamos um percentual tão menor do que aquele percentual
que é registrado nesses outros países? Bom, a justificativa talvez esteja exatamente naquilo que Frank Sanders chama de múltiplas portas de acesso à justiça ou tribunal multiportas. Vamos ver aqui agora que o Poder Judiciário era a porta única de acesso ao sistema. E o que nós tínhamos com essa única porta de acesso ao sistema? Nós tínhamos uma sobrecarga muito grande de atividades, e foi o que nós falamos. Então nós falamos com 100 milhões de causas em 2016, 100 milhões de causas em estoque. 2017 se manteve, 2018 começa a baixar. Por que começou a baixar as causas em estoque? Porque uma porta só, é só você imaginar, acesso à justiça, abrem-se as portas da justiça, e aí todo mundo vai procurar a justiça. A saída é uma só, por uma porta só. Se a saída for por uma porta só, o que nós vamos verificar é que vai haver esse congestionamento. Lá nos Estados Unidos há uma multiplicidade de portas. Eu estou trazendo aqui 5, né? E vocês podem perguntar, mas 5 portas só? 5 portas? Nós tínhamos uma, né? Agora eu estou trazendo 5, mas são muitas. Não é uma enumeração, e vocês vão ouvir muitos professores falarem, não é uma enumeração numerus clausus, taxativa. É uma enumeração números apertos, ou seja, é exemplificativa. Então o que nós temos? Nós temos 5 portas iniciais de acesso à justiça, a porta do Poder Judiciário, que é aquela tradicional que todo mundo procurava. Nós temos a porta da arbitragem. A arbitragem já existia no Brasil há muitos anos, nós falamos um pouco sobre ela ainda hoje, mais uma das portas de acesso à justiça. A arbitragem é uma solução fora do sistema judiciário brasileiro. Ou seja, é possível que as partes escolham um árbitro, tratando-se de partes capazes, direitos disponíveis, escolham um terceiro, um ou mais terceiros, para resolver o seu conflito fora do sistema judiciário. Temos a arbitragem endoprocessual do sistema de juizados especiais. É uma porta interessante e que retira do juiz a possibilidade de ele julgar o caso e permite, de forma extrajudicial, que as próprias partes encontrem uma solução. A porta da conciliação. Essa porta da conciliação, nossa velha conhecida durante muitos anos, desde a Constituição do Império, ela tem uma característica, e nasceu com a característica de matar processos. Ela nasceu com a característica de extinguir processos, né? Falamos um pouco sobre ela. A ideia da conciliação no Brasil era de que o juiz advertisse as partes dos riscos e das consequências do litígio. Advertindo as partes dos riscos e das consequências do litígio, muitas vezes as partes renunciavam à própria pretensão. A parte ré, que era chamada a se defender de um conflito, ela algumas vezes reconhecia juridicamente a pretensão da outra parte. Algumas vezes desistia. E o carro-chefe da conciliação no sistema brasileiro é um contrato que está previsto lá no Código Civil. É o contrato de transação. Concessões mútuas para prevenir ou evitar litígios. Este estímulo que era dado à conciliação fazia com que os processos se extinguissem, que houvesse a extinção dos processos. E, de regra, com apreciação do mérito. Por que eu estou dizendo com apreciação do mérito? Por quê? Isso impede que outro processo nasça, que outro processo sobre a mesma causa ele possa existir. Diferente de uma situação que também gera conciliação, que é a desistência do pedido. Vamos imaginar uma situação concreta. O juiz estimulando a conciliação, ou um conciliador, como auxiliar da justiça, estimulando a conciliação, ele adverte as partes dos riscos e das consequências do litígio e diz para a pessoa, olha, o senhor entrou com uma ação, o senhor tem prova para demonstrar isso que o senhor alega, e aí a parte, então, fica um pouco insegura, né? Vamos imaginar isso no ambiente dos juizados especiais, em causas de até 20 salários mínimos, que a parte esteja desacompanhada de advogado. É possível, então, que a parte não tenha pensado muito bem antes de ingressar com a ação e não tenha provas. Se a parte contrária nega aquilo que foi dito na pretensão inicial e ela não tem como demonstrar, e aí o conciliador ou o juiz dizem, você não tem como demonstrar isso? Não. Então, eu recomendo que você desista desse pedido.
Né? O que o senhor acha? Quer dar continuidade? Mas se não tem prova, vai ser muito difícil que o direito ele seja assegurado. E a parte, então, desiste da pretensão. Esse tipo de desistência da pretensão, uma vez homologado pelo juiz, implica também a extinção do processo. Só que nessa hipótese, sem resolução de mérito. Permite que em outro momento a parte venha e possa novamente ajuizar a demanda. Então, conciliação gênero, extingue o processo com resolução de mérito nos casos de transação, concessões mútuas para prevenir ou evitar litígio, reconhecimento jurídico do pedido ou renúncia à pretensão. E aí extingue o processo com resolução de mérito. Todas essas hipóteses são também de conciliação. Mas o carro-chefe da conciliação, como nós vimos, é a transação. Transação, concessões mútuas para prevenir ou evitar litígio. Mediação. A mediação vem para o Brasil já há algum tempo. Ela começa a se estabelecer no Brasil, muito mais técnica, traz algumas ferramentas a mais, ela traz algumas características distintivas em relação àquilo que nós conhecíamos da nossa velha conciliação. A mediação começa a produzir mais resultados do ponto de vista de conflitos de múltiplos vínculos, que nós chamamos relações multiplexas, relações de vários vínculos, onde você resolver apenas a lide, aquela parcela do conflito, aquele fragmento do conflito, não resolve o conflito, porque a lide é um pequeno fragmento do conflito. Eu cheguei a usar aqui uma bolinha que eu projetei na tela e a gente dizia aquilo que interessa é o que está iluminado naquela bolinha, o que não está iluminado não interessa. Essa era a ideia de lide. Entretanto, quando nós percebemos o conflito é de relações humanas, e relações humanas normalmente são complexas. E aí relações de família, por exemplo, em que tem o pai, tem a mãe, tem filhos, tem sogra, tem genro, tem cunhado, e as relações começam a se estabelecer, a mediação parece mais adequada para essa solução de questões de vários vínculos. E assim, nós vamos seguindo, até mesmo com o estímulo à negociação direta, que seria uma quinta porta de acesso à justiça. Então, judiciário, sistema oficial de resolução de disputas. Arbitragem, nós já falamos, Lei 9.307 ou a arbitragem endoprocessual do sistema de juizados especiais. Conciliação, nossa velha conhecida. Mediação, que tem todas essas características para tratar melhor as questões emocionais em relações de vários vínculos. E o estímulo à negociação direta, devolvendo para as pessoas a possibilidade e estimulando que elas próprias possam resolver os seus conflitos. Na nossa tela, agora que eu vou mostrar, nós temos a possibilidade de outras portas de acesso à justiça. E essas outras portas, justiça restaurativa, constelações familiares, métodos combinados, essa essência tem sido aquilo que justifica, e respondendo à pergunta inicial que eu fiz, por que lá nos Estados Unidos os índices de conciliação são tão superiores quanto os índices encontrados no Brasil? Tão superior em termos percentuais do que a solução e os termos percentuais brasileiros. Porque outras portas e múltiplas portas, né? Eu falei de 5 portas, mas lá eles têm muitas outras portas. E aqui exemplificativamente, eu trago a justiça restaurativa, constelações familiares, juiz de aluguel. Lá eles têm outras e outras e outras portas, mini-júri e assim por diante. No nosso slide, eu estou trazendo algumas dessas portas para você ver. Justiça restaurativa, constelações, rental jude, métodos combinados e arranjos, design de sistema de disputas. Então o que eles fazem? Eles têm todos esses métodos não vinculantes, a grande maioria deles, com o objetivo de fazer com que você se convença nas suas expectativas de que melhor forma é você encontrar uma solução consensual e não esperar que o juiz dê uma decisão. Então eles combinam todos esses métodos, essas técnicas, estimulando você como parte a ter uma solução mais adequada para o seu conflito. Por isso, então, imagina uma peneira com várias causas e vários métodos, várias portas sendo ofertadas, e ao final só vai para o juiz aquilo que excepcionalmente não teve solução por todas essas portas que são oferecidas no sistema judiciário norte-americano.
a doutrina brasileira começa então agora a trabalhar a ideia de que existe, portanto, uma adequação. Nós, os profissionais do direito, começamos a nos afastar da ideia de que todo conflito exige uma petição inicial, uma contestação, um raciocínio dialético, onde tenhamos de terminar com uma sentença onde um ganha e o outro perde. A doutrina brasileira começa a mostrar que é possível que nós, os profissionais do direito, nos afastemos dessa concepção e comecemos agora a trabalhar, então, com soluções que visem primordialmente a pacificação das partes. Vise primordialmente a busca de soluções pelas próprias partes. Eu trago aqui e vou projetar para vocês essa ideia, né, que é apresentada pelo professor Garcês, os métodos alternativos de solução de conflitos, né? E aí tem várias simbologias, MESCs, eu estou usando MESCs que é a mais conhecida, métodos alternativos de solução consensual de conflitos, representam um novo tipo de cultura na solução de litígios, distanciados do antagonismo agudo dos clássicos combates entre partes, autor e réu, no poder judiciário, e mais centrados agora na tentativa de negociar harmoniosamente a solução desses conflitos, em certo sentido, direcionados à pacificação social, quando vistos em seu conjunto, em que são utilizados métodos cooperativos, né? Aqui começa a aparecer, na doutrina também, uma distinção entre partes e interessados. Quando eu estou me confrontando dentro de um método adversarial, eu tenho partes, eu tenho antagonismo. Então eu tenho uma parte, tem outra parte, tem um que ganha e o outro que perde. Isso é parte. Quando eu tenho solução consensual de conflitos, o mais adequado é eu não falar partes, mas eu falar interessados. São interessados na solução pacífica das controvérsias. E o que a doutrina começa a perceber, já não é sem tempo, é que o fundamental, a base do próprio direito, do próprio sistema judiciário, é encontrar a coordenação dos interesses privados e, ao final, alcançar aquilo que é o resultado desejado, que é a pacificação social. A pacificação social é o resultado desejado, independentemente do método que eu venha a utilizar. O que eu tenho que fazer é procurar, na medida do possível, escolher o método mais adequado. Há lá no sistema americano, numa tradução livre, aquilo que eles chamam de porteiro ou facilitador, que escolhe ou desenha a partir do relato das pessoas qual o método é mais adequado. Isso começa a acontecer também no Brasil, gradativamente, por meio dos CEJUSCs, Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania. Nos CEJUSCs, algumas vezes há uma triagem, mas mais importante do que alguém fazer a triagem é que o sistema entregue para as pessoas todas as informações necessárias sobre todas as portas que lhes são oferecidas, a fim de que a pessoa, tendo a informação, tendo o conhecimento sobre as portas, possa ela própria escolher a porta mais adequada para a solução de seus conflitos. Essa é uma tendência à desjudicialização, tendência de se encontrar mobilidade na solução de conflitos. Por isso, vocês, profissionais, que vão ainda escolher as suas profissões, ou que já escolheram, já abraçaram, já estão no caminho das suas profissões, terem a percepção de que acesso à justiça é acesso à solução adequada do conflito dentro ou fora do sistema judiciário. E para isso, para encontrar aquilo que é o objetivo do direito e da justiça, que é um valor maior, que é a pacificação social. No contexto da ideia de mobilidade de solução de conflitos ou de resolução de conflitos, começa a aparecer também a possibilidade de se desjudicializar em algumas situações, como nós já vimos, no escritório de advocacia, o advogado pode ter lá um setor, isso já acontece em outros países,
um setor de solução de conflitos. Você vai encontrar Ministério Público, por exemplo, no ambiente público, com as promotorias, fazendo acordos, resolvendo conflitos, câmaras de justiça restaurativa e assim por diante. Aqui não é diferente. Em relação aos notários e registradores, o que nós vamos ver é que agora também vem um estímulo muito grande a partir da lei de mediação. Vamos ver agora no nosso slide que o provimento 67 de 2018 da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça traz a ideia de um estímulo maior aos notários e registradores, a fim de que eles mesmos consigam trabalhar a possibilidade de resolver os conflitos dentro das suas comunidades e a partir das suas especializações próprias. Isso é um avanço significativo na medida em que houve um tempo lá no ano 2000 que nós tínhamos mais de 22 mil cartórios distritais no Brasil. Você veja que número significativo. Alguns foram sendo extintos, hoje ainda tem mais de 10 mil cartórios distritais ainda existentes no Brasil. Pensa nessa capilaridade, né? Se nós formos pensar em termos de municípios, nós temos menos de 6 mil municípios no país e tem mais de 10 mil cartórios distritais. Portanto, a capilaridade desses notários e registradores pelo Brasil é muito grande. E é muito importante que, como se tem falado, haver um estímulo à solução fora do sistema judiciário. Portanto, em escritórios de advocacia, em promotorias, hoje mesmo até os delegados de polícia estão sendo estimulados a resolver alguns conflitos. Claro que em relação a situações onde há conflitos criminais, tanto a possibilidade, a margem de negociação algumas vezes fica um pouco reduzida, mas ainda assim há um estímulo para que se permita que a solução consensual de conflitos possa acontecer com um grande grau de mobilidade. Para isso, terão a fiscalização dos núcleos de solução de conflitos dos tribunais, juntamente com o próprio Conselho Nacional de Justiça, vão trabalhar sempre com a ideia de direitos disponíveis, pessoas capazes de direitos disponíveis, e abre-se aqui uma pequena possibilidade, pela lei de mediação, ainda há de se fazer uma avaliação do que são situações que tangenciam a indisponibilidade, são direitos indisponíveis, mas transigíveis, ou direitos indisponíveis que admitem transação. Então, os notários registradores hoje têm plena capacidade de dar conta, de solucionar os seus conflitos, os conflitos que lhe forem apresentados, de uma maneira mais criativa, inclusive. O próprio notário ou registrador pode ele próprio ser o mediador, desde que se capacite para tanto, ou pode escolher até 5 escreventes que farão a multiplicação de sua capacidade e poderão auxiliar, desde que capacitados especificamente para isso, trabalhar as mediações então nos cartórios. O provimento foi um grande passo, ele tem sido ainda discutido. Há uma tentativa lá no Conselho Gestor da Conciliação de haver alguma alteração, alguma adequação nesse provimento, mas é um grande estímulo a você. Se você escolheu, vai escolher na sua carreira ser um notário ou registrador, saiba que é um campo que se abre para uma inovação em modelos de serviço. Além de dar conformação jurídica aos atos em geral, o tabelião vai ter mais essa finalidade. O tabelião de protesto, além de apenas protestar os títulos, vai ter uma incumbência maior. O oficial registrador e assim por diante. Há uma gama de possibilidades que se abre a você, profissional da área jurídica, que vai ter um campo cada vez maior para poder solucionar o seu conflito. Não apenas dentro do sistema judiciário, mas por meio de soluções extrajudiciais, em escritórios de advocacia, nas defensorias públicas, que são públicas, né, o Ministério Público, nos sejusques, que embora públicos têm uma característica também de solução extrajudicial ou pré-processual,
nos cartórios extrajudiciais, que têm a possibilidade de dar conta de um grande número de conflitos que existem no Brasil. Não é possível imaginar que a solução dos conflitos pudesse continuar apenas perante o sistema judiciário. E aqui é um exemplo de que se abrem múltiplas portas de acesso à justiça. Quais as portas que o notário e o registrador podem utilizar? Todas aquelas portas que nós falamos e muitas outras, porque o mais importante, como nós vimos, é a ideia de encontrar ao final a pacificação social. Você tem a responsabilidade, como profissional, de colaborar para que o direito cumpra a sua finalidade, que o próprio sistema cumpra a sua finalidade, que é promover a coordenação dos interesses privados e atingir, ao final, a pacificação social. A pergunta que tem ficado e tem sido resultante de vários raciocínios é: será que aquilo que está sendo feito tem produzido resultados efetivos? Será que a eficiência operacional projetada pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir daquela primeira resolução lá, número 70 de 2009, tem produzido resultados efetivos? Nós temos visto que, efetivamente, muitas coisas aconteceram. E hoje, nós mesmos que estávamos acostumados com uma única porta de acesso à justiça, hoje nós percebemos que existem múltiplas portas de acesso à justiça. Há necessidade de que o profissional da pós-modernidade ou da modernidade líquida comece a perceber aquilo que tem dado efetivos resultados. Essa é a pergunta interessante e que nós vamos conversar agora. Tem dado resultado? Veja aqui. Os processos internos previstos pelo Conselho Nacional de Justiça de agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, consistente nas metas 1 e 2 do Conselho Nacional de Justiça, já estão efetivamente produzindo resultados. Então, o sistema judiciário tem julgado mais casos do que aqueles que ingressaram, o sistema judiciário tem julgado os casos mais antigos, mas isso ainda não era suficiente. Havia necessidade de que, por meio da legislação complementar, a Resolução 125 de 2010, a Lei de Mediação, o Código de Processo Civil, houvesse essa tendência de prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais. Isso efetivamente tem acontecido no Brasil. Ainda a passos lentos, mas o estímulo a essas múltiplas portas tem acontecido. E resultado disso é a verdadeira diminuição de estoques. A estabilização em determinado momento, em um número de causas. Cada ano ingressavam 28 milhões de causas, ainda ingressa um número muito grande de causas, mas esse número tende a diminuir. Há uma prevenção de novos litígios por meio da ideia de mobilidade na resolução de conflitos, por meio de todas aquelas formas que nós já dissemos. Tanto com os microsistemas, juizados especiais da Fazenda Pública, juizados especiais federais, núcleos criam então estratégias para que se faça a conciliação nos cartórios, a mediação nos cartórios, nas serventias judiciais e extrajudiciais. Há promotorias de justiça com suas metas específicas, fazendo conciliações. A própria Ordem dos Advogados do Brasil hoje já tem estimulado muitas vezes a solução consensual. Há uma tendência de que a própria Ordem dos Advogados do Brasil já estabeleça percentuais na sua tabela de honorários para a solução, valorizando então aos advogados com as soluções consensuais. Essa é uma tendência que me parece sem volta. Parece que o Conselho Nacional de Justiça, por meio dos seus processos internos, começa a trazer e fazer cumprir os seus macro desafios. Nos processos internos, conseguindo maior agilidade, conseguindo diminuir o estoque, fazendo com que o sistema judiciário julgue mais casos do que ingresso, e desjudicializando, encontrando soluções com mobilidade dentro e fora do sistema judicial para encontrar aquele valor maior que é o valor da pacificação social. Na prática agora, como fazer com que tudo isso que nós estamos vendo possa
efetivamente se concretizar. Como é que nós vamos dar conta de melhorar a nossa capacitação? Como nós vamos dar conta de compreender tudo isso de uma maneira tão rápida quanto aquilo que tem sido necessário nessa modernidade líquida? Esse é o desafio que eu quero que você agora comece a perceber, porque efetivamente, onde nós estamos dentro desse contexto dos macro desafios que se impõem a nós, outros operadores do direito, e vocês, como profissionais, ainda que vão escolher as suas atividades de atuação, aqueles que já escolheram as suas atividades de atuação, né, percebam, nós temos aí alguns desafios constitucionais, como o tempo razoável do processo. Como que você consegue prometer para as pessoas que você vai encontrar um tempo razoável do processo? Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais fora do sistema judiciário. E esse é o nosso papel agora. É o nosso papel conseguir dar conta de compreender essa situação que tem se modificado de uma maneira muito rápida, né? Nós já falamos aqui, Einstein tinha uma frase que dizia: maior sinônimo de insanidade é você fazer a mesma coisa e querer encontrar resultados diferentes. Nessa modernidade líquida que nós estamos, a frase que tem se apresentado é: você não tem nenhuma garantia de que se você fizer diferente, você vai encontrar melhores resultados. Aí vocês vão me perguntar: e aí, professor, o que nós vamos fazer? É nos capacitar. Cada vez mais, dentro da ideia da transdisciplinaridade, ou seja, transitar pelas disciplinas, sem fronteiras ou divisas, percebendo que as relações humanas, vocês vão ser profissionais que vão tratar de relações humanas. Se forem mediadores, serão mediadores de relações humanas. Se forem advogados, vão trabalhar com relações humanas, o Ministério Público, os magistrados. Eu, como magistrado, trabalho todo o tempo com relações humanas. Então, a ideia da capacitação é fundamental para que todos nós possamos nos aperfeiçoar e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Vamos lá imaginar agora que a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça começa a produzir verdadeiros resultados. Ou seja, lá em 2010, quando ela foi imaginada, tratou pela primeira vez da mediação. Logo depois dela, o avanço que houve na legislação por meio do Código de Processo Civil, a lei de mediação. E assim, hoje, o que nós temos é a possibilidade de você ser o profissional que estimula em todos os momentos a mediação e a conciliação. É dever do Estado, inclusive, estimular. Veja o que diz o artigo 3º, parágrafo 3º do nosso Código de Processo Civil. A conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Isso não é mais alguma coisa que você, como profissional, poderia dizer há algum tempo atrás. Os profissionais lá atrás diziam: não é a minha área, eu não gosto de conciliação, de mediação, eu não trabalho com processos consensuais. Agora nós não temos mais esse álibi, né? Nós temos hoje uma condição de profissionais da pós-modernidade que devem estimular. É um dever ético nosso estimular a solução consensual das controvérsias, a solução consensual dos conflitos. E para isso nós temos que nos capacitar. Nós temos que perceber que aquela ideia antiga de apenas ser especialista, conhecer um pouco sobre tudo sobre aquele pouco e nada sobre o resto, não mais prevalece. Hoje, a ideia é que você possa conhecer também um pouco, tudo sobre aquele pouco que você quer se especializar, ok, mas você tem que conhecer também mais, tem que conhecer um pouco sobre tudo. Você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. E assim você vai ser o profissional da pós-modernidade que se espera, transitando pelas disciplinas, buscando na psicologia, na comunicação, estimulando as pessoas
nas suas relações, a encontrar a melhor solução, que algumas vezes não é a solução adjudicada, a solução imposta pelo sistema judiciário. Algumas vezes pode ser a conciliação, outras a arbitragem, outras a mediação. Esse é o seu desafio. E agora nós temos um campo fértil para que as controvérsias possam ser resolvidas em quaisquer circunstâncias, com nosso apoio, mas independente do sistema judiciário brasileiro. Quando alguém perguntar para você quantas portas nós temos de acesso à justiça, o que você responde? O que você responde? 5 portas. Errado. Quantas portas de acesso à justiça nós temos? Isso. Nós temos múltiplas portas de acesso à justiça. Por isso a ideia do tribunal multiportas. A enumeração é numerus clausus, é uma enumeração exemplificativa. O que eu posso dizer, sim, é que nós temos as mais conhecidas, né? E aí eu posso dizer que nós temos 5 portas de acesso à justiça, que são elas. Quais as portas de acesso à justiça que eu tenho? Eu tenho a porta inicial, que é aquela que deveria ser a última, mas ainda é considerada a primeira, que é a porta do sistema judiciário. Eu tenho a porta da arbitragem, da Lei 9.307, ou da arbitragem endoprocessual, da Lei 9.099, de 95. Eu tenho a porta da conciliação, eu tenho a porta da mediação, eu tenho a porta da negociação direta, que eu devo estimular entre as partes, mas essas são só as portas mais conhecidas. Eu posso criar já desde logo aqui uma 6ª porta, que é a da justiça restaurativa, que em vários estados da federação, no ambiente da justiça federal, em várias regiões, ela tem sido utilizada também, já tenho 6 portas. Eu posso imaginar uma 7ª porta das constelações familiares, que, embora ainda haja alguma restrição em relação à utilização por alguns profissionais, mas ela também tem se apresentado com efetividade em alguns estados. Então veja que só aqui, lembrando de uma maneira simples assim, já apareceram mais 2 portas. E pode ter outras portas? Sim, podem aparecer outras portas. O próprio design de sistema de disputas, design de sistema de disputas tem sido apresentado como uma forma de você ordenar uma estratégia para encontrar outras soluções. Grandes desastres como rompimento de barragens, acidentes aéreos, o design de sistema de disputas tem sido utilizado. Embora não seja uma porta específica, seja um arranjo de várias possibilidades de resolução de conflitos, também é uma possibilidade que você, profissional da pós-modernidade, da modernidade líquida, pode utilizar para resolver os conflitos. E é isso que nós precisamos. Precisamos de você com toda essa bagagem de conhecimento a fim de encontrar a melhor solução, a solução que seja mais adequada para as pessoas.